Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos para que entendam os segredos da fé. Os segredos da fé que torna possíveis todos os impossíveis. Veja só, no texto sagrado, vamos conhecer como Deus age e como Ele espera que nós também venhamos corresponder com Ele. É um segredo que vale a pena você aumentar aí o som do seu receptor para não perder palavra. Diz o texto sagrado, texto de fé, o texto que mostra o segredo da fé. E entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que mostrarem-se aos sacerdotes? Porque naquela altura, somente os sacerdotes tinham a autoridade para avaliar se a pessoa com problema de pele era lepra ou se era apenas outro tipo de problema. Mas eles eram leprosos, isso era uma doença incurável naquela altura, portanto eles tinham que se manter longe da sociedade, por isso que eles pararam de longe, mas levantaram a voz e pediram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Esses leprosos, obviamente, eram pecadores como todo ser humano. A diferença é que eles, vendo Jesus, sabendo que ele tinha autoridade de curar enfermidades, eles o invocaram com a fé que lhes havia, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quer dizer, eles não eram religiosos, eles não eram caridosos, eles eram mesquinhos, miseráveis, desprezíveis, largados pela sociedade. Mas eles tinham fé, e a fé é que faz a diferença na vida da gente. Quando eles disseram: Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus só disse uma palavra: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Só isso. Aí o que aconteceu? Aconteceu que, indo eles, obedecendo a palavra de Jesus, eles ficaram limpos antes mesmo de chegarem até o sacerdote. Interessante isso.
Eles foram curados pura e simplesmente porque obedeceram, mudaram o seu itinerário. Eles estavam indo num caminho, numa direção, quando Jesus disse, mostrai-vos aos sacerdotes, eles deram a volta e foram onde estavam os sacerdotes. Só por conta dessa mudança de direção, porque eles mudaram a rotina deles, pronto, eles foram curados. Por quê? Porque obedeceram a palavra do Senhor Jesus. E isso acontece hoje mesmo, porque Jesus não está morto. O que ele falou continua em vigor hoje e para todas as pessoas. Ele diz, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele está sempre pronto para atender a todos, independentemente da crença religiosa, da opção de gênero, independentemente se é mocinho, se é bandido, se é bom, se é mau, se merece, se não merece. Isso nada importa para ele. O que importa é a fé, mas uma fé prática, uma fé obediente, uma fé que atende à própria fé, porque a fé exige atitude, e uma atitude de obediência prática. Você exercita aquilo que você crê. Então, foi assim que Jesus começou o seu ministério, levando as pessoas uma fé prática, não uma fé religiosa, uma fé que não tinha a praticidade, mas uma fé que obedecia à palavra de Deus. E se você obedece à palavra de Deus, você não precisa sentir isso. A fé não se sente. A fé é uma coisa racional. Quando a fé é inteligente, a pessoa pratica, obedece, exercita, executa. Não tem nada de sentir. Eles não sentiram nada, mas eles obedeceram. Quer dizer, praticaram aquilo que Jesus disse. Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles foram. E antes de chegar lá, foram curados, os 10 leprosos. E isso sirva para você que talvez fica aí pensando que tem que sentir Jesus, tem que sentir isso, tem que sentir aquilo. A fé inteligente despreza sentimentos. A fé inteligente ignora as coisas físicas, ignora as circunstâncias. Ela simplesmente obedece ao que a palavra de Deus diz. E é o que aconteceu, por exemplo, com o Ricardo. O Ricardo era uma pessoa que nasceu já com o bumbum virado para o inferno, se é que assim podemos dizer, porque ele foi rejeitado desde criança, porque ele viu atrocidades, ele presenciou atrocidades, ele foi um homem ou menino que estava condenado à vida criminosa. Vamos assistir a vida dele, o relato dele, você vai aprender o sentido da fé, ou melhor, o poder da fé, o segredo da fé. Ele tem para nos ensinar. Vamos assistir. Meu pai, ele esfaqueou a minha mãe. Naquele momento, foi um momento difícil porque eu e minha irmã era pequeno e aí a minha mãe, ela foi para o hospital, toda ensanguentada, eu corri com ela, a gente passou ela pela janela com medo do meu pai estar ainda perto da porta e passava uma linha de trem do lado de casa, a ambulância chegou, a polícia chegou e levou ela para o hospital. Aquilo foi um momento muito difícil para nós, porque a gente se dependia do pai e da mãe. E a gente não viu sem o pai e a mãe naquele momento, porque meu pai estava fugido. E minha mãe estava no hospital. Aí a gente foi para casa do meu avô. Quando a gente foi para casa do meu avô, o meu avô, ele bebia bastante. E quando ele bebia bastante, ele pegava uma espingarda velha que ele tinha, ele falava assim, eu vou matar você, porque você parece com seu pai.
E eu peguei e resolvi sair de casa. Aí eu saí de casa, nesse período que eu saí de casa, foi quando eu conheci a prostituição, os vícios. Aí eu conheci o rodeio e eu saía pro rodeio. E as coisas que eram difíceis foram se tornando mais difícil ainda. Nessas indas e voltas do rodeio, conheci a minha futura esposa. Aí eu comecei a namorar com ela e ela, às vezes eu pensava que era uma pessoa e eu era outra pessoa. E comecei a trair ela nos rodeios, porque eu não tinha caráter, eu não tinha... Na verdade eu servia o altar desse mundo, né? Eu não tinha um compromisso de verdade. Aí eu comecei a ouvir muitas vozes. Se mata porque nem Deus te quer. E eu fui alimentando aquilo. E na onde que eu moro, a cidade que eu moro atual hoje, se colocasse um cachorro lá na praça da cidade e colocasse eu, o cachorro ele tinha muita serventia, porque as pessoas queriam o cachorro, porque o cachorro latia, o cachorro olhava as coisas. Eu era o quê? Eu era um lixo de ser humano. Eu era verdadeira curva de rio. Tudo que vinha de errado parava em mim ali e me trazia junto. Aí um belo dia um rapaz falou assim pra mim assim, vamos buscar uma droga? Eu falei, vamos. Aí nesse momento eu peguei e fui com ele buscar a droga, enchi o carro de droga. A gente tinha um carro financiado, um Unim já bem antigo. Aí eu fui buscar a droga, rapaz, busquei a droga com esse cara e usei aquele dia inteiro droga, bebida, tudo quanto é tipo de coisa ruim. O que eu não pude fazer na minha vida, eu fiz aquele dia. E aí eu vi uma árvore, eu me via de dia eu me vi naquela árvore. Eu olhava para a árvore assim de dia usando droga, eu pendurado naquela árvore. Eu falei assim, nossa, é isso aí mesmo que eu vou fazer. Aí naquele dia, eu cheguei 2 horas da manhã, na hora que eu cheguei 2 horas da manhã em casa, na hora que veio aquela voz, eu já tinha comprado uma corda também, que como eu tinha mexido com rodeio, eu falava para minha esposa que eu ia fazer uma corda americana de montar, mas eu nunca tinha sabido nada. Aquela corda já era preparada para aquele momento. Eu tinha um cantinho de casa lá, no canto de casa lá, que era o canto do choro, que é onde que eu chorava muito. Aí na hora que eu cheguei naquele momento assim, que eu fui para entrar no quarto para catar a corda, que eu acendi a luz, eu vi minha esposa dormindo assim, com a mão assim, ó, tudo encolhida. Ela tinha feito o bolo e eu peguei dinheiro dela para abastecer o carro para ir buscar essas drogas e usar. Aí eu saí assim, na hora que eu saí assim, que eu fui sair fui sair para catar algum pretexto, que aí a voz veio de novo, não, se mata, tá vendo o que você faz com essa coitada? Isso é uma coitada, olha o que você faz com ela, até dinheiro dela você catou. Aí eu fui para tentar dar um murro na televisão, quando eu fui para tentar dar um murro na televisão, eu bati nela, na hora que eu bati nela, ela ligou. Você está aí pensando em se matar? Naquele momento, tinha um homem de Deus falando assim, pare aí agora. Não se mata, não tira a tua vida, porque ainda existe uma solução para você que você não viu ainda. Você está nessa situação, mas preste atenção. Deus está estendendo a mão dele para você aí agora. E você quer, eu vou te propor um desafio. Se a tua vida não mudar, eu se enforco na mesma corda que você vai se enforcar, na outra ponta. Aí eu falei, não. Foi aonde que eu caí de joelho no chão, comecei a chorar forte. E ele pegou, fez a oração na televisão. Na hora que ele fez a oração na televisão, aí ele falou, a partir de agora, procura uma igreja universal assim, assim. Eu já sabia onde que tinha uma igreja universal, com um dia eu tinha ido lá já. Só que eu fui só por isso, ó. Aí eu dormi, acordei cedo, catei o carro e fui para a igreja. Cheguei na igreja, um fedor de cachaça, droga, tudo misturado junto. Aí veio um homem de Deus, ele veio, parece que aquele homem da noite, da madrugada, falou para ele, falou, esse cara vai lá amanhã cedo, viu? Olha lá ele lá, vai lá que você vai ver ele. Aí eu fiquei assim, aí aquele homem veio de encontro comigo assim, ó. Ele veio de encontro com o pessoal assim, ele veio, parou na minha frente e falou assim, tá passando uma luta, hein, companheiro? Ah, meu amigo, aí a lágrima já escorreu do canto do olho aqui. E eu falei para ele, o que você que daria para mudar de vida agora? Eu falei tudo. Eu falei até que eu ia se matar, então eu dou a minha vida. Aí ele falou para mim assim, olha lá, ó, o altar, o lugar do ser humano com Deus, do encontro do ser humano com Deus. E eu fiquei assim, ele sobe no altar, ele me deu um grito, que aquela força maior que tinha me segurando para trás, ela soltou. Na hora que ela soltou, eu fui de encontro com o altar. Ele não pegou, eu falei, não, meu filhinho, vem aqui não. Ele falou, então você quer, toma então logo.
Ele falou, ô Deus, ou é ou não é. Não tem negócio de mimimi, não. Eu fui assim, eu cheguei na época da fogueira santa. Sabia assim que era fogueira santa. Naquele momento assim, eu subi lá e eu ponhi a mão no altar. Eu falei assim, ó, eu não te conheço. Não sei quem que você é. Nunca te vi. Mas se esse cara tá falando a verdade, você vai mudar a minha vida. Porque eu quero mudar a minha história. Eu não tenho nada, eu só tenho dívida, desgosto e tristeza na minha vida. Mas se você existe e pode mudar a minha história, eu vou pegar esse envelope aqui, ó. O que eu pegar essa semana eu vou colocar no teu altar, não pelo financeiro, mas para mostrar para você que eu quero mudar. Naquela semana passou 1, 2, 3 dias, aí veio um rapaz que estava sem carta, ele falou, ô, você não me leva ali na batata não? Eu tô sem carta. Naquele momento eu não sabia, mas Deus estava trabalhando ali já naquele momento. Então aí eu peguei e fui. Na hora que eu cheguei lá, eu vi o cara negociando com a batata. Ah, a batata sim. Ó, não, eu consigo fazer isso. Ah, não, esse preço é tanto. Não, eu faço tanto. Eu combino X. Aí eu peguei e tirei a foto da caixa da batata. Assim, tirei a foto da caixa da batata. Junto que tinha o telefone e tudo, tirei as fotos. Ai, que batata bonita. Fui e tirei a foto normal. Aí na hora que eu vim embora pra casa, eu peguei assim, catei o celular, né? Fiquei olhando tudo. Aí catei, mandei aquela foto pro cara. Aí o cara falou pra mim assim, eu preciso de 600 caixas amanhã. Você consegue arrumar pra mim? Falei, consigo. Mas foi por impulso assim, ó. E peguei, saí, rodei a região aqui onde eu moro inteirinha. Fui arrumar batata os 50 km pra frente. Aí peguei, fui lá, carreguei, no outro dia 600 caixas. O cara pegou e me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas de 100 reais. Aquilo pra mim era o dinheiro maior que eu tinha. Aí cheguei em casa, falei pra minha esposa, falei, olha, 1, 2. Ela falou, graças a Deus, meu Deus, que olha, vai dar para pagar água, luz, aluguel, internet, olha, vai dar para... Aí veio a memória, falei, meu Deus, e agora? Prometi para Deus que Ele me dá essa semana e eu colocar no altar. Aí ela pegou, você vai dar tudo para a igreja? Eu falei, cala a boca, peguei e catei o carro para ir. Aí na hora que eu vim, cheguei no altar, eu falei assim, já cheguei direto assim, para pôr. Cheguei, catei e põe no altar assim. Falei, meu Deus. É igual eu te falei aquele dia, eu não te conheço, não sei quem que você é. Eu nunca te vi. Mas a partir de agora você está vendo o esforço que eu fiz para me mudar. Isso daqui não é nada, para você não é nada, para mim é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Eu deixei minha família descoberta lá em casa. Eu deixei água, luz, tudo. Tudo para pagar naquele momento. Eu deixei tudo. Eu deixei tudo naquele momento para pagar. Mas eu vim te honrar você. Então a partir desse momento você me honra. Honra a minha fé. Não honra a minha vida não, porque eu sou um lixo de ser humano. Mas honra a minha fé. Porque a partir de agora eu quero mudar. Eu quero que você mude a minha vida. E peguei, catei e ponhei lá o sacrifício. Na hora que eu desci daquele altar, eu me desci forte já. Eu já me desci com a força que eu nunca tive na minha vida. Eu já desci uma pessoa assim, cheia de esperança. Falei, eu poderia vender batata doce, hein? E comecei a trabalhar, comecei a vender batata. Aí as pessoas, eu quero isso, batata, eu quero isso. Eu comecei a vender batata. Hoje eu dou emprego para pessoas hoje. Hoje tenho batata doce plantada, tenho em vários lugares batata doce plantada. Hoje a gente dá emprego para as pessoas, hoje a gente trabalha com honestidade, com dignidade. Aí os caras falam para mim, mas rapaz, tá uma crise lascada porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, se eu for ver. Eu falei, meu amigo, eu não tenho nada disso comigo não. Eu sou amigo de Deus e sei que Deus é meu amigo. Então, onde eu ponho o pé, Deus põe o chão. O casamento hoje, graças a Deus, a esposa, que a gente nem dormia junto. Hoje a gente tem uma benção de um filho e que o altar proporcionou para mim. Foi um filho muito lindo, abençoado que eu tenho hoje, graças a Deus. A maior riqueza que eu tenho dentro de mim não é o dinheiro, não é a minha família, não é nada. A maior riqueza que eu tenho dentro de mim hoje é o Espírito Santo, aquele que me sustenta, aquele que me faz levantar de manhã cedo, me dá força, aquele que eu trabalho o dia inteiro
Às vezes eu estou sem força para trabalhar, mas o Espírito Santo de Deus, ele me impulsiona a trabalhar, ele me dá credibilidade. Hoje eu sou justo hoje, e tudo isso eu devo ao altar do Deus Altíssimo. O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida,
só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão. Meu nome é Rosana Aparecida Marasquielo Santos, tenho 62 anos. O meu preconceito contra a Igreja Universal foi através das notícias, a mídia na televisão, que eu vi aquele clichê, né, do bispo, dos pastores carregando aquele saco, que eu achava que era dinheiro e escutava todos falando que era dinheiro, e eu fiquei horrorizada. Falei, nossa, como que pode fazer um negócio desse, uma pessoa dizendo que é de Deus? Quando o bispo Macedo foi preso, eu fiquei horrorizada de saber que ele foi preso assim, tão rápido, e achei que a lei fez certo. Falei, pelo menos agora a lei está prevalecendo. Que um homem que faz tanta coisa errada, um homem que faz tudo isso com um povo sofrido, um povo miserável, porque um povo que vai para a igreja, a gente está desesperado, querendo ter uma resposta de Deus. E a pessoa vai na igreja para falar só de dinheiro, para pedir dinheiro, para deixar salário. Eu achava que era desse jeito. Tudo que a gente escuta, a gente já pensa que aquilo tudo é verdadeiro. Eu não queria saber o outro lado. Eu só estava escutando o que todo mundo falava, mas sem eu ter conhecido. Nesse tempo que eu estava escutando todas essas notícias falsas, eu achava que estava bem. Eu pensava que estava bem, mas não estava bem. A minha vida estava toda destroçada. O meu casamento já estava ficando abalado. Vida financeira péssima. Eu mesmo estava vazia por dentro e não percebia isso. Tenho um filho, que o meu filho era dependente químico. Então imagina a vida que a gente levava. Eu fui para o fundo do poço, porque meu filho estando nessa vida, a gente estava perdendo tudo. Eu não tinha tempo para trabalhar, não tinha tempo para pensar, não tinha mais para onde recorrer, de jeito nenhum. Procurei várias igrejas, como meu filho também foi internado. Depois desse tempo todo dependente, ele foi para o crack. O crack acabou ele. Acabou ele e começou a destruir mais eu e meu marido. Aí a gente se viu desesperado. Eu não tinha mais saída. O meu filho foi para morar na rua, ficou para lá na Cracolândia. Ele não queria saber da gente, a gente ia atrás dele para resgatar ele, para trazer ele de volta para casa, mas ele não queria saber. Dia de noite, eu trocando canal, olhando, aí caiu na Record e eu vi um pastor falando da cura dos vícios, e aquilo me interessou. Aí me interessou, fiquei participando, escutando bem atenta a tudo no que ele falava que tinha assim cura. Todas as palavras dele, aquilo foi entrando no meu coração, eu fui me acalmando. Que naquele momento eu tive certeza, eu falei, não, eu tenho que procurar. Eu vou ter que ir lá pessoalmente, porque eu quero ver se isso é verdade mesmo. Porque eu escutei falar tanto dessa igreja, eu quero saber como que é. Eu preciso conhecer.
Aí me deu interesse. Eu tive o interesse de saber como que era dentro da Igreja Universal. E foi onde eu cheguei. Que aí eu conversei com meu marido, falei para o meu marido, nós vamos buscar uma ajuda para o nosso filho e vai ser lá. Só que eu pus dentro de mim que ali ia ser a última porta, porque eu já tinha entrado em tantas, nunca tinha dado certo, eu mesmo quis fazer as coisas com a força do nosso braço e não tinha dado certo. Eu resolvi, falei, não, agora a gente vai. E naquele dia, quando eu entrei na porta da igreja, eu determinei com Deus. Eu olhei para o altar e falei, meu Deus, estou aqui. Eu falei que ia obedecer e te obedeci. Essa vai ser a última porta que eu vou entrar. E tenho certeza que é aqui que eu vou ficar. Dali eu já senti a presença de Deus. E saí com a certeza que ali meu filho já estava curado, mesmo sem meu filho não participar da reunião. Mas eu já tive a certeza que ele estava curado. Aí nas reuniões de quarta-feira e domingo, escutava falar muito do Espírito Santo. E eu tinha aquela vontade, eu falei, Deus, eu já estou te conhecendo, mas eu quero ter o Senhor morando dentro de mim. Porque eu escuto tanto falar e eu não quero só escutar, eu quero ter o Senhor dentro de mim. Porque eu já estou sentindo uma paz tão boa dentro de mim, eu já estou me sentindo tão bem, mas eu quero ter o Espírito Santo, eu necessito dele para continuar a minha caminhada. Eu e meu marido, a gente orava, a gente jejuava, a gente lia muito a palavra de Deus e aquilo foi fortalecendo. Foi numa quarta-feira, cheguei na igreja, começou a busca do Espírito Santo e eu entrei determinada aquele dia. Ao mesmo tempo que a igreja estava cheia, eu me sentia só eu e ele. Só eu e ele, como assim, sabe? Nós dois fossem aqueles dois amigos íntimos. Aí aquilo foi a certeza que eu tive na minha vida. Eu falei, Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, por o Senhor estar aqui comigo, por o Senhor me provar e me dar essa certeza que eu estava errada todo aquele tempo, que eu perdi tanto tempo, mas eu estou aqui agora e tenho certeza que o Senhor é comigo e sei que o meu filho já está transformado. Meu filho, um dia, uma noite fria, estava bem frio, garoando, o meu filho bateu na porta de casa, 11h30 da noite. Eu escutei a voz dele na hora. Eu agradeci a Deus, falei, louvado seja o meu Deus, que está me ajudando numa hora dessa e trouxe meu filho de volta à minha casa, porque esse é o meu filho que chegou. O meu marido abriu o portão, abraçou ele, ele falou, pai, lembra quando vocês me falavam que eu tinha que vir, que um dia eu ia enjoar de tudo que eu faço, dessas drogas que está acabando comigo? Vocês podem me atender, me receber? Eu quero voltar para casa. Nossa, aquilo foi... A partir daquele dia foi a certeza total na nossa vida. Ele é liberto hoje, isso já faz 7 anos, ele está liberto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O meu filho hoje também é empresário no ramo de buffet, também serve a Deus. Ele, a mulher dele, que ele também conheceu na terapia do amor. Hoje eu faço parte para aquela que não acreditava em nada, que falou tanto mal da igreja e tudo, que não achava que era mentira, que era um ladrão, tudo. Hoje eu faço parte dos Anjos da Madrugada, que inclusive é onde meu filho morou, onde meu filho frequentava. Hoje a gente vai lá fazer esse lindo trabalho, entregando as marmitas, roupa para eles e levando principalmente a palavra do Senhor para eles também ter a mesma salvação que o meu filho teve hoje. E eu também gostaria de pedir ao Bispo Macedo que ele me desculpasse, me perdoasse por tudo aquilo que eu falei de mal dele, sem conhecer a pessoa dele. Eu falei tanto mal, que ele era ladrão, que ele era uma pessoa que não era usada por Deus, e sem eu saber nada, e que hoje eu sou muito agradecida a eles. Foi através dele que eu consegui a salvação da minha casa, a salvação da minha família, do meu filho, que tanto precisou, e foi através da palavra dele, da ajuda dele e de Deus também ter usado o Bispo Macedo, abrir essa porta que foi a última para mim, que é a Igreja Universal. Pois é, dona Rosana, a gente entende bem
o que a senhora sentiu, o que a senhora passou. A gente entende bem a falta de conhecimento da senhora, como de tantas outras pessoas que têm tido preconceito contra o trabalho da Igreja Universal. Realmente, quando a gente não conhece, é fácil julgar, mas não julga depois que toma conhecimento. Normalmente as pessoas fazem um pré-julgamento sem avaliar aquilo que está julgando. Mas, é claro, se Deus a perdoou, dona Rosana, quem sou eu para negar o perdão? Quem sou eu? Todos nós somos falhos. Mas o que é bacana, dona Rosana, é que hoje a senhora também ajuda aqueles cracudos, como foi o caso do seu filho, que era um cracudo, e hoje tem a sua vida ressocializada, né? Tem uma outra vida. Isso é graças ao trabalho do Espírito Santo. É o Espírito de Deus. A mídia, quando fala, ela fala porque ela não vê, ela não procura avaliar, pesar, até porque ela vive de más notícias. As más notícias é que vendem jornais, ou que vendem internet, que vendem a comunicação. Eu posso falar isso para você porque eu sou uma pessoa de comunicação. Então, o que vale para os jornalistas são as más notícias. Quando morre uma pessoa, então o Ibope vai lá em cima, porque morreu aquela pessoa que era famosa. É assim que funciona a nossa sociedade. A senhora jamais poderia esperar, nós jamais podemos esperar que a mídia venha reconhecer o trabalho de benfeitoria que a Igreja Universal tem feito neste mundo. Por quê? Porque eles vivem de más notícias. A senhora lembra, e todos lembramos, que na época da pandemia, só se falava em pandemia. Hoje existe a pandemia, mas ninguém fala mais nada. Por quê? Porque já saturou aquela notícia ruim. Mas a boa notícia, que é a palavra de Deus, é rejeitada por aqueles que são possuídos pelo inferno, possuídos pelos espíritos enganadores. E é óbvio que não há interesse que as boas notícias cheguem às pessoas que estão carentes. Mas graças a Deus que a senhora é uma vitoriosa, sua família, o seu filho, e a gente que é pai, quem é mãe, sabe a dor que é ter uma filha ou um filho perdido nas drogas. Mas não tem problema não, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, vamos continuar espalhando a mensagem, a semente que produz vida, a semente que é a palavra de Deus, só precisa de boa terra. A semente é excelente, mas precisa de boa terra. E quando o coração está ávido para recebê-la, nesse coração nasce uma vida nova. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Cauê. E ele tem um testemunho magnífico do poder de Deus na sua vida. Vamos assisti-lo. Meu nome é Cauê Guizade, tenho 28 anos. Eu cresci num lar desestruturado. Ali eu já cresci vendo as traições do meu pai, o vício da bebida na vida dele. Eu acreditava que era algo normal, tanto que eu lembro de uma ocasião que ele deixou a cerveja assim de lado e ali eu fui e tomei. E era criança, acredito que tenha 7, 8 anos. Só que eles não brigaram comigo, aquilo acabou sendo algo como engraçado. Aí me tiraram como esperto por ter aquela atitude.
Então eu já cresci dessa forma, já cresci vendo os vícios de uma maneira legal. Até que com os meus 14 anos, eu de um jovem que era bom até na escola, que não dava trabalho na escola, eu vi esse espírito hereditário começar a agir na minha vida. E ali eu iniciei no cigarro, comprava cigarros soltos na porta da escola, aí iniciei na bebida também, e logo em seguida veio a maconha. Aí ali, com o passar do tempo, eu me aprofundei em outros derivados da maconha, que é o skunk e o haxixe. Cheguei a usar o lança-perfume, o LSD, que é conhecido como o doce, e o êxtase, que é conhecido como a bala. E ali eu fui me aprofundando cada vez mais nos vícios. Minha mãe, ela chegou a achar o cigarro de maconha, chegou a achar a seda, e ali era a destruição, né? Porque ela chorava, pedia para parar, eu sentia aquele remorso, falava, eu vou parar com isso. E ali vinha meu pai, ele chegava quase ao ponto de me agredir também. Fora o vício, minha saúde, eu tinha enxaquecas fortíssimas, que remédio nenhum passava, eu poderia ir no hospital, tomar soro, não resolvia. Minha vida financeira não ia, de jeito nenhum. Eu entrava no emprego, ficava no máximo 3 meses, chegava ao ponto de registrar, aí ficava 3 meses e era mandado embora. Já não queria mais aquilo para minha vida, eu já não aceitava mais aquilo para minha vida, porém era algo mais forte do que eu, ao ponto que no meu relacionamento, na época minha esposa, a gente namorava, por ela ver essa situação de eu querer largar aquilo, por já conhecer o trabalho da igreja, ela me fez o convite. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já passei a conhecer o mundo espiritual. Ali, os meus olhos espirituais se abriram. E ali eu entendi que não seria na força do braço, então eu precisaria estar firme com Deus. E ali eu fui passando a me aprofundar mais na fé, passando a conhecer mais das coisas de Deus. Então, ali o próprio Espírito Santo já começou a agir, de colocar essa sede de querer conhecer as coisas espirituais, o mundo espiritual. Eu tive o meu encontro com Deus quando eu entendi o que o Senhor Jesus fez por mim, que Ele deu a vida dele por mim, Ele deu até a última gota de sangue dele por mim. Então eu olhei para a vida que eu vivia e ali eu despertei, porque eu não aceitava viver uma vida que desagradava a Ele. Ali foi o meu encontro com Deus, ali eu dei um basta nas drogas, nas amizades, em todas as más companhias, os lugares indevidos. Então me batizei nas águas e ali eu passei a buscar o Espírito Santo, porque eu entendi da importância de ter o Espírito Santo. Eu entendi o quão é precioso que a gente tenha Ele para poder permanecer na fé, para ter a garantia da nossa salvação. Eu passei a procurar entender mais sobre o Espírito Santo, em testemunhos, em vídeos, em tudo que eu via falando sobre o Espírito Santo, eu mergulhava. Então eu tinha uma revolta tão grande dentro de mim de não ter o Espírito Santo, que eu lembro que quando tinha o momento da busca e naquele dia eu não recebi o Espírito Santo, eu ia para casa revoltado. Não aceitar ver na palavra de Deus que Ele disse que enviou o Consolador e eu não ter o Consolador dentro de mim, na minha vida. Eu não ter o Espírito Santo, aquela revolta, ela ardia dentro de mim já. Então, num domingo pela manhã, o pastor iniciou a reunião, iniciou a busca, e o pastor pediu para algo que era incomum ele fazer. Ele, no meio da busca, já para se encerrar, ele pediu para a gente ir no altar. E ali, quando eu fui no altar, eu já fui decidido, mas decidido a não dar uma outra opção para Deus. Ou eu saio com o Espírito Santo, ou eu saio com o Espírito Santo.
Não tem outra alternativa. Então, naquele domingo, pela manhã, na primeira reunião, nas primícias, eu recebi o Espírito Santo. O próprio Deus confirmou que Ele era comigo. Ele falou para mim de forma clara que esse caminho ele não tem volta. A fé, Ele me ensinou naquele dia que ela não tem volta. Então, quando Ele entrou dentro de mim, tudo mudou. Eu passei a ver o mundo de forma diferente. Eu recebi a paz, a alegria, é algo que nenhuma droga, nada que esse mundo pôde oferecer conseguiu me dar aquilo. Foi Deus quem criou a alegria, então somente Ele pode dar alegria. O Espírito Santo é algo que Ele é tão precioso que você outrora poderia ser a pessoa mais egoísta do mundo, a pessoa mais mesquinha, mas quando você passa a ter o Espírito Santo, Ele é algo tão precioso que você não consegue ter Ele só para você. Por isso que quando a gente vê alguém sofrendo, seja na área de vida que for, a gente se revolta, a gente sente a dor daquela pessoa, porque a gente tem a solução do problema dela. O Criador do mundo é com a gente, então a gente passa a ter a força de um exército, mesmo a gente sendo uma pessoa só. Hoje, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de poder servir a Ele. Ele restaurou a minha casa, restaurou a minha família. Ali Ele restaurou meu casamento, me tornou um homem de Deus, um homem íntegro, de caráter, que honra a Tua palavra, honra a sua esposa, homem de uma mulher só. Ele restaurou a minha vida financeira, aquilo que eu vivi outrora de uma vida amarrada, que não ia, hoje é algo que naturalmente ela vai. Na minha saúde, eu nunca mais tive as dores de cabeça constante, não preciso mais de medicamento nenhum. E hoje é uma vida transformada. Graças a Deus, não tem nenhum aspecto da minha vida que eu não vejo a abundância de Deus, principalmente espiritualmente. Que ali, quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ter essa vida abundante que Ele promete. O Espírito Santo, ele é algo que coopera para a nossa eternidade. O reino de Deus, ele iniciou aqui na terra, quando eu recebi o Espírito Santo. Então, ele é algo que coopera para a minha entrada no reino dos céus. Ele é algo que é eterno, vai ser para a nossa eternidade. As demais coisas são temporárias, são terrenas. Então, o Espírito Santo é tudo na vida da pessoa. Uma pequena nuvem. Foi um sinal suficiente para que, por meio da oração de Elias, viesse uma abundante chuva. Dessa última vez, eu vi uma pequena nuvem. É do tamanho de uma mão de um homem, subindo do mar. Vá. Já avise a Acabe que emparelhe seu carro e desça agora mesmo, antes que a chuva impeça. Abundante também são os resultados que temos visto de pessoas que, através de uma prova de fé, alcançaram a transformação de vida. E Deus cumpriu a promessa dele. Existe uma vida da Silvânia e do Rogério antes do altar e após o altar. A médica falou para mim que se um dia eu fosse curado, eu não poderia ter filhos. Hoje eu tenho uma família. Uma tão grande nuvem de testemunhas que você também pode fazer parte, uma vez agindo de acordo com a palavra de Deus. Neste domingo, 17 de julho, o domingo da grande nuvem. Como Elias, determinaremos uma abundante chuva de bênçãos sobre os que creem. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Graças a Deus. Meus amigos, olha, você até agora viu aqui nesse programa, nessa palavra amiga, que você não nasceu para sofrer. Eu não sei qual é a sua situação atual. Talvez você está em uma situação triste, crítica. Tem jeito para você. Você pode mudar essa situação. Eu lhe convido a se aproximar do seu receptor e orar comigo. Eu preparei aqui o copo com água. Eu não sei se você preparou o seu. Se preparou,
eu vou orar, essa água será consagrada. Mas aproxime-se aí agora, com água ou sem água, aproxime-se do seu receptor e vamos falar com aquele que resolve. Aquele que vai mudar a sua vida, como mudou a vida dessas pessoas que deram testemunho hoje. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, o Senhor está agora ouvindo a oração do aflito, do que está cansado, do que está sobrecarregado. Eu sei que há pessoas agora, meu Pai, sentindo a dor de carregar no corpo uma doença. Faz tempo que ela não dá um sorriso, faz tempo que ela não se alegra, porque a dor a acompanha de dia e de noite. Há pessoas que sofrem porque elas têm em casa um familiar doente, ou no hospital, e toda vez que ela lembra daquele familiar, vem uma tristeza, porque a situação nunca melhora, só está piorando. Existem mães que estão vivendo agora, meu Pai, como a dona Rosana, que falou hoje aqui no programa. Mães que não têm alegria porque vê o seu filho na Cracolândia, viciado. Quantas são as mães que estão agora orando comigo, que estão nessa situação? Ó, meu Pai, o Senhor vê. Não é possível que termine essa oração e tudo continue igual. Tu não és um Deus de pau e de pedra. Eu clamo a Ti em favor dessa pessoa que sofre desde criança. Essa pessoa que já nasceu numa família destruída, desunida. As brigas sempre fizeram parte dessa família. Nunca ela soube o que é ter paz dentro de casa. Essa pessoa que dentro de casa ela sempre viu agressões, brigas, agressões físicas, verbais, e a vida dela foi assim. E tem sido assim até hoje. Mas agora tem que mudar, meu Pai. Eu clamo a Ti, porque o Senhor responde. O Senhor respondeu Elias com fogo. O Senhor fez a chuva descer quando foi preciso. Então, meu Pai, faça agora essa resposta chegar até essa pessoa, ainda que ela esteja no presídio, ainda que ela esteja pensando em se matar, ela acha que não tem mais jeito para ela, ainda que ela tenha mudado de canal e parou nessa oração. Toca nela agora, meu Pai, e arranca esse espírito de morte, esse espírito de depressão, esse espírito do suicídio, do vício, esse espírito do inferno, seja arrancado agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu falo agora com você, Satanás, você espírito maligno que está nessa vida, saia desse corpo agora, seja livre aí agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, agora é contigo, meu Deus. Faz ela agora perceber que a dor saiu, a doença saiu, a tristeza, a depressão. Faz ela perceber, ela poder agora curtir um momento de paz. Algo que ela vai ter certeza que é o Senhor. É o Senhor que chegou até aí. Faça isso agora, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Eu entrego todos em Tuas mãos, as famílias, eu entrego também os proclamadores do telhado, porque são eles que mantêm essa programação no ar. Então prospera os proclamadores, meu Pai. Levanta mais proclamadores, para que essa programação possa aumentar, que nós possamos aumentar o alcance e ganharmos mais almas através desta oração, através dessa fé. Consagra a água, todos que beberem sejam abençoados. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, eu estou com essa palavra dentro de mim e estou passando para você. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Sua vida muda a partir de agora. Beba da água com fé. Quando
todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus. Olha, meu amigo, chorar não resolve. Você ficar aí chorando, você fica chorando para o médico, fica implorando ao médico para lhe dar uma palavra boa, uma boa notícia. Você fica chorando para o seu filho, para ele voltar para casa. Você vive implorando ao seu patrão, às pessoas. Você fica dependendo dos outros. Ouça bem, chorar não resolve. Mimimi também não. É hora de você arregaçar as mangas e vir buscar. Vir buscar como as pessoas que você viu aqui hoje. E não é só hoje, todo dia. Todo dia você vê na programação da Universal pessoas mudando de vida. Há um ditado que diz que um sermão não adianta para quem não quer entender. Mas uma palavra basta para quem quer. Qual é a sua situação? Honestamente, você me perdoe assim, talvez falar assim tão claro com você, mas é para resolver o seu problema. Qual é a sua situação? Não se esqueça, um sermão não é suficiente para quem não quer entender, mas para quem quer, uma palavra basta. Você viu aqui hoje pessoas que uma palavra foi suficiente para elas virem e mudarem de vida. E assim será com você também, tá bom? E é nessa fé que nós estaremos nesse domingo. O Bispo Macedo, inclusive, estará nessa fé, que é a fé bíblica, aqui às 18 horas. A vigília pela sua alma. E logo, logo será você também a contar testemunhos. Você vai fazer parte dessa nuvem de testemunhos que nós teremos pela frente. Já temos e logo, logo você vai fazer parte dessa nuvem. Domingo, 18 horas, uma reunião especial com o Bispo Macedo aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe. Um verdadeiro maná espiritual. O poder de Deus venha sobre você para começar uma vida nova, em nome do Senhor Jesus. Uma reunião que muitos estão recebendo o batismo com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, graças a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito do Altíssimo, receba o Espírito Santo, receba agora, em nome do Senhor Jesus. Participe da vigília pela sua alma, domingo, às 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga sua família. Entrada e estacionamentos gratuitos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas
todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão.